sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso mini-curso Literatura São Tomense no Ensino Médio, uma proposta de aproximação. Meu nome é Patrícia, sou professora de Educação Básica e doutoranda em Letras pela PUC Minas. Durante a exposição, o meu colega professor Lian e eu apresentaremos 3 poemas de poetas são-tomenses. Só destacando que este trabalho foi construído em observância à Lei nº 10.639/03, que incluiu nos currículos oficiais das redes de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Temos aqui um fragmento retirado do texto O Direito à Literatura, de Antônio Cândido. Vamos ler. Literatura e ensino. Cada sociedade cria as suas manifestações ficcionais, poéticas e dramáticas de acordo com os seus impulsos, as suas crenças, os seus sentimentos, as suas normas, a fim de fortalecer em cada um a presença e a atuação deles. Por isso é que, nas nossas sociedades, a literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação, entrando nos currículos, sendo proposta a cada um como equipamento intelectual e afetivo. Essa passagem ela foi selecionada por destacar que a literatura precisa ser considerada em sua função humanizadora, levando-se em conta sempre a necessidade de se trabalhar com os alunos não apenas os conteúdos dos textos literários, mas, sobretudo, de enfatizar a expressividade contida na forma como esses textos são construídos. Por quê? Porque vai ser através dessa forma, dessa organização textual, que o escritor vai conseguir tornar a mensagem mais significativa. Daí a necessidade do ensino da literatura para a construção do senso crítico do estudante. Selecionamos alguns versos do poema Epopeia, de autoria do poeta são-tomense Francisco José Tenreiro. Vamos conferir. Não mais a África da vida livre e dos gritos agudos de azagaia. Não mais a África de rios tumultuosos, veias entumecidas de um corpo em sangue. Os brancos abriram clareiras a tiros de carabina. Nas clareiras, fogos, arroxeando a noite tropical. Fogos, milhões de fogos num terreno em brasa. Nós não vamos nos deter em uma análise detalhada desses versos, até porque eles foram apresentados para que, de início, a gente já possa ir reconhecendo uma das temáticas que serão abordadas mais adiante em nossos estudos. E que temática é essa? A da consciência do eu lírico em relação à condição do homem negro africano em situação de colonização. Vemos aqui um mapa indicando a localização do espaço que será destacado nos poemas. A ilha maior é a de São Tomé e bem próxima a ela temos a ilha de Príncipe. São Tomé e Príncipe. A República Democrática de São Tomé e Príncipe é um país insular, localizado no Golfo da Guiné, na costa equatorial ocidental da África Central. Consiste em 2 ilhas principais, São Tomé e Príncipe, que distam cerca de 140 quilômetros uma da outra. Temos aí 2 imagens de São Tomé e Príncipe, e é importante destacar desse fragmento a condição insular, por ser uma temática bastante recorrente nas produções poéticas de São Tomé e Príncipe, pois esse espaço físico das ilhas ele vai ser um elemento de grande importância na construção de muitos poemas são-tomenses. Aqui temos uma terceira imagem que traz essa ideia de ilha paradisíaca, muito bonita, por sinal. E vamos destacar que é interessante apresentar essas imagens porque vão ajudar na visualização das belezas naturais desse país. Belezas que serão muito exaltadas nos poemas. E esse contato com as imagens, antes da leitura dos textos, vai auxiliar na construção das relações básicas da compreensão. Relações fundamentais para que ocorra a compreensão do texto. Literatura são-tomense. Ao contrário dos temas abordados pela literatura colonial, as primeiras manifestações da poesia de São Tomé e Príncipe são fortemente marcadas por uma tendência de resistência ao jugo colonial português. Aqui, o destaque se dá para esse diferencial da literatura são-tomense em relação às literaturas dos outros países africanos que adotaram a língua portuguesa como oficial. Que diferencial é esse? O de ser a literatura são-tomense
precursora em relação à conscientização da condição de opressão em que se encontrava o homem negro africano. E também em relação à conscientização da necessidade de resistir ao processo de aculturação decorrente, da imposição da cultura europeia. Então, além de conhecer o espaço físico das ilhas, destacamos que é muito importante ter informações sobre o poeta que vai ser estudado e saber alguns dados de sua biografia, porque dessa forma vai sendo construído um repertório para ser acionado no momento das leituras dos poemas, sendo que, como já foi dito anteriormente, vai ser a partir desse repertório que vão ser feitas relações fundamentais, relações básicas, para que se dê a compreensão textual. Vamos conferir, então, alguns dados do escritor Francisco José Tenreiro. Nasceu em 1921, faleceu em 1963. Foi um poeta são-tomense, compôs poemas que serviram de retrato da luta pela identidade do sujeito negro africano, fez parte do movimento denominado Negritude. Em sua produção literária destacam-se os poemas Ilha de Nome Santo, que será estudado agora, e Epopeia, que foram os versos que vimos no início da exposição. Só destacando também que o José Tenreiro ele foi um poeta que fez parte do movimento denominado Negritude, como diz aí, E esse movimento ele tinha como objetivo resgatar a africanidade, ou seja, resgatar o eu africano. Tenreiro foi um dos responsáveis por trazer essa voz da negritude para os poemas africanos. Para o nosso estudo, selecionamos 3 poemas de 3 poetas são-tomenses. O primeiro desses poemas é Ilha de Nome Santo, de Francisco José Tenreiro. Vou ler agora o fragmento que está aparecendo. Em seguida, vou colocar algumas sugestões de abordagem. Ilha de Nome Santo. Terra das plantações de cacau, de copra, de coco a perderem-se de vista, que vão morrer numa quebra ritmada, no mar azul como o céu mais gostoso de todo o mundo, onde o sol bem amarelo incendeia as costas dos homens, das mulheres, agitando-lhes os nervos, num cadenciar mágico mais humano. Capinar, sonhar, plantar, onde as mulheres que têm braços mais grossos e mais tortos que ocá, são negras como o café, que colhem depois de torrado. Trabalham ao lado do seu homem, numa ajuda toda de músculos. Antes de passar para a abordagem, vou só fazer um comentário aqui sobre o Alfredo Bose. Ele escreveu uma obra chamada Literatura e Resistência, e nessa obra tem um capítulo intitulado Narrativa e Resistência, em que o Bose vai falar que a resistência nos textos literários se apresenta não apenas no tema, mas na forma desses textos. Na abordagem do primeiro poema, propomos trabalhar a resistência na forma, a fim de chamar a atenção do leitor para a expressividade desses textos, esclarecendo que, quando observamos a forma do texto, devemos levar em consideração as dimensões lexicais, fonológicas, morfológicas e sintáticas da língua. Destaca-se o título do poema, que apresenta a condição insular, sendo que o nome santo se refere ao nome do país, São Tomé. Então, aqui é interessante observar esse título, que já traz a ideia de condição insular, tão recorrente nos poemas são-tomenses. Vemos que o poema ele é composto por versos livres, ou seja, são versos não metrificados, o que já vai apontar para uma oposição ao cânone literário e vai revelar a intenção do eu lírico de se expressar livremente, sem amarras, o que já é uma forma de resistência. Destacamos, com a fonte azul, os diversos usos dos pontos de exclamação, observando que o primeiro verso ele é formado por uma única palavra, seguida de pontos de exclamação, o que vai dar a ele a forma de interjeição. Podemos perceber que esses pontos vão expressar o encantamento do eu lírico em relação ao espaço, ou então o maravilhamento do eu lírico em relação a esse espaço, e as belezas naturais. Também o encantamento em relação às pessoas e aos seus comportamentos. E essa exaltação de elementos naturais de espaço, ou ainda de elementos nacionais, vai ser uma forma de resistência à dominação portuguesa. Damos destaque também, de verde claro, a palavra onde, ao pronome onde, que está como anáfora, ou seja, vai se repetindo no início dos versos. E essa repetição ela vai servir para chamar a atenção do leitor. O eu lírico está dizendo que é para esse espaço que o nosso olhar precisa se voltar.
E ainda nesse primeiro slide, destacamos de rosa as comparações que vão promover uma junção entre a mulher africana, a mulher são-tomense e esse espaço. É como se desse espaço essa mulher retirasse a sua força vital. E aqui só uma observação sobre o que está de azul também, que a gente vai ver a valorização tanto do espaço como das pessoas, como de suas ações. E também a união das forças entre homens e mulheres. Quando fala, trabalham ao lado do seu homem, numa ajuda toda de músculos. E aí a gente vai destacar esses comportamentos que vão surgindo da relação entre esses seres humanos com a Terra. Dando continuidade ao estudo, vou ler esse segundo fragmento retirado do poema, onde, apesar da pólvora que o branco trouxe no navio escuro, onde, apesar da espada e de uma bandeira multicolor dizerem poder, dizerem força, dizerem império de branco, é terra de homens cantando vida que os brancos jamais souberam. É terra do safu, do socopé, da mulata, ui, fetiche de branco. É terra de negro, leal e valente que nenhum outro. Então, vemos alguns destaques. Vamos observar aqui primeiro a repetição da locução prepositiva apesar de, que já traz em si a ideia de oposição, de resistência, mostrando que esse homem negro africano, São Tomense, essa mulher negra africana, apesar de tantas forças contrárias à sua existência, conseguem resistir. Colocamos na cor laranja as palavras que fazem referência a elementos que mostram o poder e a força opressora do homem branco. Vocês podem observar. E aqui temos o uso de antítese. O branco, navio escuro, Império do Branco. A antítese, como figura de linguagem que já conhecemos, ela traz em si a ideia de oposição. No caso do poema, ela vai se apresentar nessas construções antitéticas como conflito entre o africano colonizado e o dominador português. Para finalizar, vamos observar o que está de vermelho, que é uma expressão bem oral apresentada em discurso direto e que vai trazer a voz do africano ao poema, quando diz ui, fetiche de branco. É uma resistência à formalidade e ao rebuscamento do cânone literário. Por fim, vemos o último verso de azul, que também vai enaltecer, vai trazer novamente esse ponto de exclamação, para enaltecer a terra e esse homem, e essa valentia e essa resistência do homem. Vou finalizando aqui e passar a palavra para o meu colega, o professor Lian. Obrigada a todas e a todos pela atenção. Olá, sou Aulian da Silva. Vamos dar continuidade ao nosso minicurso. A partir de agora, vamos conhecer a produção poética de duas poetisas de São Tomé e Príncipe. Começamos por Olinda Beija. Maria Olinda Beija Martins Assunção é romancista, poeta e contadora de histórias. Natural de Guadalupe, São Tomé e Príncipe. Foi para Portugal com quase 3 anos, mas retorna para sua terra natal depois de adulta. Entre suas principais publicações literárias, nós temos Voo Dendê, Leve Leve, 15 Dias de Regresso, No País do Tilole, A Pedra da Vila Nova, Pingos de Chuva, Quebra-Mar, A Ilha de Izunari, Água Crioula, Pé de Perfume, Aromas de Cajamanga, O Cruzeiro do Sul, Histórias da Gravana, A Casa do Pastor, Um Grão de Café, A Sombra do Ocá, Tomé Bombom, Chá do Príncipe, Simão Balalão, entre outras. No nosso minicurso em questão, nós vamos trabalhar com o poema Ilha, que está presente na coletânea Aromas de Cajamanga. Vamos ler o poema que nós trouxemos. Tenho uma ilha por dentro de mim, cheia de corais e praias sem fim, que chora e repete na longa distância,
os dias e as horas que me deu na infância. Tenho as canoas correndo na alma e bebo em orgias vinho de palma. Na roça à noite varrendo o terreiro, eu falo e discuto com o piador feiticeiro. Santo é seu nome e santa é a gente, que as ilhas povoam, bendito seu ventre. Nós trouxemos aqui, grande parte do poema e nós podemos perceber que ele é pequeno e a sua forma ela já nos tem muito a dizer. Destacamos de azul referências à questão da insularidade, tema tão presente nos poemas dos escritores do país em questão. A estrutura do poema já cria para o leitor a imagem de uma ilha, formado por apenas uma estrofe e um título que diz respeito à questão insular, já temos na própria estrutura um poema em forma de ilha. Os termos ilha, corais, praias, canoas revelam para o leitor um espaço literário insular, reforçando essa temática tão ímpar para os artistas de São Tomé e Príncipe. Destacamos de verde os termos mim, infância e alma. Em nossa leitura, essas expressões dizem respeito à proximidade do eu lírico com a sua terra, seu espaço de origem. Há uma relação intrínseca do ambiente vivido com a memória do eu lírico. Sua memória afetiva está diretamente ligada ao espaço insular que viveu quando criança. Para finalizar, destacamos de vermelho o verso Santo é o seu nome e santa é sua gente. Temos um enaltecimento tanto da terra, São Tomé e Príncipe, quanto das pessoas que vivem nesse espaço, vinculando a santidade do apóstolo Tomé ao país e sua população. A próxima poetisa estudada em nosso minicurso é Maria da Conceição de Deus Lima, também filha de São Tomé e Príncipe, é jornalista, poeta e cronista. Também faz parte da União dos Escritores e Artistas de São Tomé e Príncipe, ou UNEAS. Em São Tomé e Príncipe, sua terra, publicou pela editora Lexonix, com patrocínio do Banco Equador, em 2012, os livros O Útero da Casa, A Dolorosa Raiz do Micondó e O País do Aquendengue. O seu último livro, Quando Florirem Salambás no Tecto do Pico, foi publicado em 2015, numa edição da autora. No Brasil, tem publicado o livro A Dolorosa Raiz do Micondó pela Geração Editorial. Em nosso minicurso, nós vamos ver alguns fragmentos do poema Canto Obscuras Raízes, presente na coletânea A Dolorosa Raiz do Micondó. Vejamos os fragmentos. Digamos que meu primeiro avô, meu último continental avô, que da margem do Ugué foi trazido, e a margem do Ugué não tornou de certo. O meu primeiro avô, que não se chamava Kunta Kinte, mas quem sabe Absolê. Meu primeiro avô, que não morreu agrilhoado em Jamie Island e não cruzou em Goré a porta do inferno. O poema Canto Obscuras Raízes é bastante longo, tendo 9 páginas. Selecionamos alguns trechos significativos para a nossa expressão. Na primeira estrofe, destacamos em vermelho a palavra Ogoé, a qual diz respeito ao rio africano do país Gabão. Na terceira estrofe, também destacamos de vermelho a palavra Goré, a qual diz respeito a uma ilha e principal centro comercial da escravidão no século XIX. Em nossa leitura, a busca do eu lírico em evocar esses espaços reais é uma tentativa de rememoração das injustiças,
cometidas pelo colonialismo contra os antepassados do eu lírico. Na segunda estrofe, marcado de azul, destacamos as seguintes palavras: Kunta Kinte e Absolê. O primeiro termo faz referência ao protagonista do romance Raízes, do escritor afro-americano Alex Haley. Já Absolê diz respeito ao sobrenome do escritor gabonês Paul Miba Absolê. O eu lírico, ao referir-se a personalidades literárias e aos escritores, está tentando exaltar a figura dessas personalidades africanas, ao mesmo tempo que questiona a presença do colonialismo. Então, a busca pelo questionamento do colonialismo reside justamente no enaltecimento de algumas figuras literárias e reais africanas e de espaços pelos quais o colonialismo passou arrastando e levando milhares de pessoas. Vejamos outros fragmentos do poema de Conceição Lima. E os velhos griots que detinham os segredos de ontem diante de ontem, os velhos griots que pelas chuvas contavam a marcha do tempo e os feitos da tribo, os velhos griots que na íris da dor plantaram a raiz do micondó, partiram, levando nos olhos o horror e a luz da sua verdade e das suas palavras. Destacamos de azul fragmentos que ressaltam a tradição africana. Os griots, contadores de histórias, são os detentores da sabedoria das comunidades. São os griots, através da oralidade, que materializa a cosmovisão das tribos. Por meio da palavra falada, eles mantêm os segredos, feitos e os conhecimentos das comunidades africanas. Chegamos ao fim do nosso minicurso. A professora Patrícia e eu, Aulian, agradecemos por passarem conosco, mesmo que rapidamente, por alguns poemas da literatura de São Tomé e Príncipe. Esperamos que o minicurso tenha auxiliado aos professores a trabalharem com seus alunos no ensino fundamental e no ensino médio a produção literária dos países africanos de língua portuguesa. No nosso caso, a produção literária dos escritores de São Tomé e Príncipe. Ficamos à disposição para responder quaisquer dúvidas que possam surgir. Obrigado pela atenção, bons estudos e até mais.